E aí, galera, beleza? Então, estamos aqui hoje para finalizar aí a parte de calorimetria. Como a gente combinou, essa semana a gente vai dar uma olhadinha aí na quantidade de calor latente, tá? Que é a segunda parte aí de calorimetria. Como vocês sabem, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode enviar aí para o meu e-mail, heriberto.souza@colégiomotiva.com.br, e aí a gente tira essa dúvida. Pode deixar aqui também nos comentários ou nos comentários particulares desse formulário, que também dá certo, beleza? Então, ó, a gente já discutiu que a calorimetria vai medir a quantidade de calor necessária para realizar alguma coisa, tá? Vimos também que ela é medida em calorias e já vimos essa parte da quantidade de calor sensível, que ocorre a variação de temperatura, que é o que a gente viu semana passada. Então lembra, sempre que ocorre variação de temperatura, não há mudança de estado físico. Então a quantidade de calor é a quantidade de calor sensível. Já no caso da quantidade de calor latente, a gente tem a mudança de estado físico, porém com a temperatura constante, certo? Então nesse caso, no caso de hoje, a gente vai dar uma olhadinha aí só na mudança de temperatura, só na mudança de estado físico, porque a temperatura a gente já viu na nossa última semana, beleza? Então, como assim uma quantidade de calor para modificar o estado físico, né? Simbora. Então, o que acontece? A gente sabe, vocês estudaram já na parte de química, que há três estados físicos principais, que é o sólido, que possui forma fixa e agregação alta, porque as moléculas e átomos estão muito agregados. O líquido, né, que tem uma forma variável e a agregação é média. E a gente ainda tem o gasoso, que a gente tem uma forma variável e a agregação é baixa, ou seja, as moléculas são poucos conectadas. Outra coisa também que vocês estudaram em química foi a mudança de um estado para o outro, né? Só relembrando bem rápido, quando a gente está do estado sólido e transforma para o líquido, ocorre a fusão. Quando está no líquido e vai para o gasoso, ocorre a vaporização. Essa vaporização pode ser dividida em três: calefação, se for muito rápido, ebulição, se for meio termo, e evaporação, se demorar para evaporar, tá? Beleza. O sentido contrário também ocorre. De gasoso para líquido é condensação, de líquido para sólido é solidificação. E a gente ainda tem o caso de passar de gasoso direto para sólido ou de sólido direto para gasoso, que a gente chama de sublimação. Beleza? Relembrou? Todo mundo lembrou? Então, suave, vamos seguir. Então, o que é que acontece? Para a gente, aqui, a gente vai analisar aqui. Cada corpo vai ter um calor específico para mudar de estado físico, que a gente chama de calor latente de transformação, tá? Por que eu chamo assim? Porque eu gosto de dizer que vai ter um calor latente de fusão, calor latente de vaporização. Então fica mais fácil dizer que é um calor latente de transformação e definir a partir da questão se vai ser fusão ou se vai ser vaporização, tá? Mas principalmente a gente analisa esses dois, quando passa do sólido para o líquido, que é a fusão, e quando passa do líquido para o gasoso, que é a vaporização. Então aqui eu tenho algumas constantes dessas. Por exemplo, para a água, o calor latente de fusão é 80 e o calor latente de vaporização é 540. Já para o álcool é 25 de fusão e o de vaporização é 204. O alumínio, 95 e 2.500, né? Então, o que é que acontece? Cada substância vai ter o seu calor latente de fusão, seu calor latente de vaporização, que vai definir a quantidade de calor necessária para que ele mude, 1 grama dele mude de estado físico, tá? Então, a quantidade de calor, o calor latente de transformação é a quantidade de calor necessária para variar o estado físico de 1 grama, só de 1 grama, tá? Quando a gente envolve a massa, aí a gente vai ver que a gente vai chamar isso de quantidade de calor latente, tá? Então fica fácil. Quanto mais calor latente for necessário
para ele mudar de estado físico, né, maior será esse Lzinho aí que a gente vai chamar de calor latente de transformação, tá? E lembra, essa mudança de transformação ocorre sempre com temperatura constante. Então, ó, de A para B, a gente tem uma quantidade de calor sensível, porque está variando a temperatura. De A para C, ó, é a mudança de estado físico. Então, aqui a gente tem quantidade de calor latente. De C para D, a gente só tem um aquecimento. Então, é quantidade de calor sensível. De D para E, quantidade de calor latente, porque há a mudança de temperatura, ou que é a mudança de estado físico. Perceba que a temperatura fica constante, tanto de D para E quanto de B para C. Por quê? Porque quando há mudança de estado físico, a gente vai considerar que a temperatura é constante, porque a gente só vai considerar substâncias puras. Se fosse uma mistura, aí poderia ter uma variação de temperatura, mas como não é uma mistura, a gente está considerando apenas substâncias puras, então vai ocorrer com a temperatura constante. Tranquilo? De boas? Então, para medir a quantidade geral de quanto é necessário para mudar uma certa massa de estado físico, não um grama, uma massa, aí a gente chama de quantidade de calor latente, que é esse QL aqui que aparece. Por quê? Porque a massa vai influenciar nesse caso. Quanto mais massa tiver o corpo, maior quantidade de calor será necessário ser fornecida aí para o sistema para poder ele mudar de estado físico. Tranquilo? Então aqui, ó, Q é a quantidade de calor latente, o M é a massa e o L é o calor latente de transformação, que vai poder ser de fusão ou de ebulição, né? Que é aquele valor constante que a gente viu aí dois slides anterior. Beleza? Tranquilo? Então a gente vai utilizar essa equaçãozinha no nosso momento síncrono para exercitar essa quantidade de calor latente e finalizar essa parte de calorimetria. Beleza? Tranquilo? Então, até o nosso momento síncrono. Valeu, falou!